Paz do Senhor, queridos. Mais um momento, café com Deus. Glória a Jesus. Você que nos ouve, pregue a palavra de Deus. Tudo que você fizer aqui na terra, Deus está anotando no livro dele. Você que está ouvindo, dê um like, compartilha. Se você compartilhar com 5 ou 10 pessoas, está sendo somado lá no céu. Para o dia que você chegar na glória, você não chegar de mãos vazias. Estou pregando, fazendo esse vídeo, mas que você também tenha vitória sobre esse vídeo. Que Deus nos abençoe, tá bom? Quem está falando é o pastor Antônio. Nós congregamos aqui em Santa Maria, Distrito Federal, na igreja ADJ, Assembleia de Deus, Discípulo de Jesus, pastoreada pelo pastor Ivonilson Bros e sua esposa, pastora Ivanete. Glória a Deus. Hoje nós estamos falando assim sobre a tocha de Deus no livro de Isaías, capítulo 62 e o versículo 1, que diz: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua glória, a sua salvação como sua tocha acesa. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero dizer para vocês que nós aqui na terra precisamos de fazer muita coisa para Deus. Nós precisamos de estar fiel, firme, constante na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que, olha, no livro que eu acabei de ler, Isaías capítulo 62 e 5 e 1, 62 e 1, que diz: esta tocha não é semelhante à tocha que está na mão da estátua da liberdade, lá em Nova York. A tocha ela foi construída há mais de um século, em 1886. A estátua serviu como símbolo para comemorar os 100 anos dos Estados Unidos, no aniversário da sua independência. Mas eu quero dizer que a tocha de Deus ela foi construída desde quando Deus fez os céus e a terra. E essa tocha nunca vai apagar. Não deixe ela apagar na sua vida não, meus queridos. Essa tocha não é semelhante à tocha olímpica também não. A história da humanidade está ligada ao domínio do fogo. Os nossos antepassados que viviam nas cavernas descobriram que uma caverna com uma fogueira dentro era uma casa melhor. E nós estamos aqui para servir a Deus. Quando eu lembro que eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que verdadeiramente nos teve compaixão, nos permitiu que vivemos, nós temos que fazer algo, nós temos que manter a nossa tocha acesa. Veja só, o fogo da tocha, glória a Deus, das cavernas, o fogo é melhoria, dá luz, calor, espanta o medo, espanta os bichos também. Deus sempre colocou na mão do seu povo alguma coisa. E na sua, ele também colocou na sua mão coisas semelhantes, coisas boas que Deus colocou. Meus queridos, Deus colocou na mão do seu povo alguma coisa. O que ele colocou na mão de Davi? 5 pedrinhas e uma funda. Foi o suficiente para Davi ganhar aquela guerra. 5 pedrinhas e uma funda. Sansão, ele colocou na mão de Sansão uma queixada de jumento. Hoje você vê os animais, você vê um jumento morto, você lembra só de carniça, de urubu, mas serviu para Sansão matar milhares de pessoas com aquela queixada. Na mão de Moisés, o que ele pôs? Uma vara. Você vai ali na chácara, numa fazenda, num sítio, no mato qualquer aí, tira uma vara, você olha para ela, qual o fundamento que tem essa vara? Mas na mão de Deus ela fluiu muito, na mão de Moisés, pelo poder de Deus, aquela vara foi o suficiente para ele conduzir aquele povo
Não foi espancando, não, foi usando aquela vara para recebermos bênçãos e vitória. Na mão de Pedro, Deus colocou uma rede. Na mão de Pedro, ele colocou uma rede. E dos discípulos, o que ele colocou na mão dos discípulos? 5 pães e 2 peixes, meus queridos. 5 pães e 2 peixes. Agora, no finalzinho, vocês vão ver o que fala de tocha. Nós precisamos de termos uma decisão na nossa vida. Nós temos que manter com a nossa tocha acesa, a tocha que Deus colocou nas mãos do exército de Gideão, a Israel cativo dos midianitas. Gideão é colocado com a missão de levantar um exército e vencer. Gideão teve essa missão de levantar um exército e vencer. Meus queridos, não é pela quantidade, é pela qualidade. É melhor você falar pouco e falar certo do que você falar muito e falar errado. Talvez se Gideão tivesse ido com aqueles milhares de pessoas, daqueles milhares de soldados para ali, aquele exército para aquela guerra, talvez ele teria perdido. Mas ele foi com poucas pessoas, porque Deus classificou as pessoas que fossem com Gideão. E os 300 foi o suficiente para ele vencer aquela guerra. Os 300 soldados, os 300 Gideões. E não foram com escopeta, não foram com fuzil, não foram com tanque de guerra, eles não foram ali com espada, eles não foram com escudo, eles não foram com essas coisas, mas eles foram com Deus. E as armas que Deus deu para esses homens, para esse soldado, foi apenas um vaso, uma tocha e uma trombeta. Não deixe a tocha apagar na sua vida não, meus queridos, porque se a tocha apagar, você pode correr um grande risco de perder a salvação, de perder a guerra. Mas a tocha dos soldados de Gideão, ela estava acesa. O vaso para proteger aquela tocha, para que elas não apagassem. Um vaso, uma tocha e uma trombeta. A trombeta foi aonde eles tocaram aquela trombeta. Não precisa de você sair gritando na rua, não, meus queridos. O seu comportamento é uma pregação, é uma mensagem. O seu comportamento. Glória a Jesus. Era um momento decisivo. A diferença entre a vergonha e a honra, a vitória ou a derrota. Então eles foram para ter a honra e a vitória. E principalmente entre a vida ou a morte, eles foram decididos mesmo ter a vitória e manter a vida. Os momentos mais importantes e decisivos de nossas vidas são geralmente momentos em que não conseguimos enxergar a saída, mas nós precisamos de pedir a liberdade e a libertação para que Deus abra portas para que nós possamos ter saída. E nesses momentos, uma tomada de posição pode ser a diferença. Gideão orientou os 300 homens, dizendo: olhai para mim, fazei como eu fizer. Olhai, nós temos que manter de olhos abertos, obedecer os nossos líderes, obedecer os nossos pastores. Hoje eu quero dizer para vocês que não é só aqui em Brasília, é todas as igrejas. As pessoas não têm mais compromisso. Se o pastor tiver que guerrear às 18 horas, ele marcou o culto às 18 horas, se ele tiver uma guerra às 18 horas, cadê os soldados? Não chegaram. Os soldados chegam mais tarde, os soldados chegam mais descansados, não se preocupa, não, o pastor foi lá, abriu a igreja, a esposa do pastor, não, tem o primeiro vice, não, sou o primeiro vice, eu não vou mais cedo hoje não, porque lá tem um segundo vice-pastor, ele vai estar lá. Irmãos, nós não devemos fazer de conta que fulano está. Vai, faça o seu compromisso, faça como os 300 homens de Gideão. Eu quero dizer para vocês que a tocha ela está sempre no caminho de Deus, porque durante os 40 anos no deserto de Moisés, toda noite ele se manifestava uma coluna de fogo.
para que não deixasse parado aquele povo. Momento para confundir os seus inimigos. Não deixe o fogo de Deus se apagar, nem diminuir a sua intensidade. Eu quero dizer para vocês que debaixo da cinza existe ainda fogo. Se você é conhecedor da palavra de Deus, acenda a sua tocha e permaneça pregando a palavra de Deus, porque é muito importante, porque naquele dia nós chegamos na glória, nós não podemos chegar de mãos vazias, temos que ter algo, tá bom? Que Deus te abençoe e receba meu abraço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.